2 Coríntios capítulo 11, verso 3. Temo que assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Temo, vamos ler nessa versão que está aqui, NVI. O que receio, algumas traduções está escrito tenho medo. Alguém tem essa versão aqui? Que ele fala que tem medo ali, tem alguém mais? Aqui também. O que receio, o que tenho medo, o que temo e quero evitar, é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sincera e pura devoção a Cristo. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos e agradecemos porque sabemos que o Senhor está aqui, porque a tua palavra diz isso, que onde dois ou mais se reúnem no nome do Senhor, ali o Senhor está. Pai, te agradecemos pela tua presença neste lugar, te agradecemos porque o Senhor nos atraiu até este lugar essa manhã. Pedimos em nome de Jesus que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre, ó Deus, sobre as nossas vidas, que o nosso coração hoje seja terra boa e fértil. Ó Deus, que tudo que o Senhor semear venham gerar frutos que glorifiquem o teu nome. Senhor, em nome de Jesus, que a tua graça, a tua unção me capacite a transmitir tudo aquilo que o Senhor ministrou na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Aqui o apóstolo Paulo, ele escreve a carta para a igreja, para aqueles que já serviam ao Senhor, para os salvos, para pessoas como nós. E uma das preocupações que ele externa é que os servos do Senhor, os filhos do Senhor, fossem enganados da mesma forma que Eva foi. E aí eu quero pedir para você ir lá para Gênesis, para a gente destrinchar aqui como que aconteceu esse engano, como que Eva foi enganada. Quando Deus... Eu quero fazer uma observação aqui, quando nós lemos a criação de tudo, lá em Gênesis no capítulo 2, diz que a terra se tornou sem forma e vazia. Eu tenho esse entendimento, não estou sozinha, não tirei da minha cabeça, vários estudiosos, vários teólogos têm esse mesmo pensamento, porque no original diz que a terra se tornou sem forma e vazia. E muitos entendem que isso aconteceu quando Lúcifer e 1/3 dos anjos foram expulsos do céu. A terra se tornou sem forma e vazia. E a gente lê lá em Gênesis que mesmo a terra estando sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, pairava sobre a terra. Onde o Espírito de Deus está, o sem forma e o vazio é momentâneo, é passageiro, amém? Porque onde o Espírito de Deus está, tudo pode acontecer, tudo pode mudar, graças a Deus. E aí a gente estuda lá a criação de tudo, eu não vou aprofundar nisso, Deus cria tudo e por último Deus cria quem? O homem. E aí no capítulo 2... no verso 15, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar, duas coisas. Então depois que Deus criou tudo, as árvores frutíferas, os animais, Ele cria o homem. E Ele dá função. Adão e Eva não ficavam passeando de férias no jardim do Éden. Às vezes a gente tem essa visão distorcida e errada, que não tinha trabalho. Claro que tinha. Nós vemos que o nosso Deus é um Deus que trabalha.
Levou 6 dias para ele criar tudo como de acordo com o seu desejo, de acordo com a sua vontade. E quando ele cria o homem, ele coloca o homem no jardim para cultivar. Quando nós vemos lá no texto, quando Deus fala para ele no verso 28 do capítulo 1, sejam fecundos, multipliquem-se, encha a terra, sujeite a terra, trabalhe na terra. Deus não nos criou para ficar à toa, sem fazer nada. Se você é adolescente, jovem, você fala, eu não sei o que eu quero fazer da minha vida. Busque em Deus, porque Deus não chamou a gente para ficar à toa. Alguma coisa a gente tem que fazer enquanto estamos aqui, amém? Cultiva, colocou ele lá no jardim para cultivar, mas também para guardar de quê? Guardar de quem? Não era do leão. Inclusive, eu acredito que o relacionamento do homem com os animais hoje, que a gente estuda e entra na classificação de animais selvagens, eu acredito que era diferente. Porque quem decidiu chamar o leão de leão foi Adão. E ele chegou bem pertinho do leão, para ele olhar e falar, é leão, é leoa, é urso, é tigre, foi ele que pôs nome. Eu acredito que até o de Noé era diferente, apesar do pecado já ter entrado no mundo. Algo Deus fez ali, porque esses bichos selvagens, tudo entrou na arca com Noé e sua família. Vocês estão entendendo? Então eu te pergunto, guardar de quê? Em 1 João, no capítulo 5, no verso 19, a palavra de Deus nos afirma que o mundo está sob o domínio do diabo. O mundo está sob o domínio do diabo. O diabo age no mundo? Age. Talvez quando você estava vindo para cá, talvez no meio do caminho, ele intentou algo contra a sua vida. Mas a arma que ele joga contra nós, ela não prospera, amém? Nós não temos noção, nós não temos consciência de quantos livramentos o Senhor já nos trouxe. Mas isso não tira de nós a responsabilidade de guardar. Guarda o jardim. Adão, eu estou te colocando no jardim do Éden. Aquilo que você não teve esforço nenhum. Eu que fiz tudo. Eu estou te colocando aí. É para você cultivar, mas também é para você guardar. E aí quando, no capítulo 3, quando a gente vê ali a conversa da serpente com Eva, eu quero que você leve os seus olhos para o verso 6. A minha versão diz assim, Gênesis 3, verso 6. Quem estiver aí na mesa, obrigada. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Vocês conhecem a história, eu não vou aprofundar. O que o Espírito Santo me chamou a atenção nesse momento aqui da vida de Adão e Eva foi a primeira palavra do verso. Vendo. Eva viu. E ela não apenas passou os olhos. Ela analisou. Os olhos dela pararam para olhar aquela árvore que Deus falou. Não coma. Se Deus deu uma ordem para não comer, por que eu vou parar e ficar olhando aquilo que Deus já falou que não é para mim? Por que nós paramos e ficamos admirando e observando aquilo que Deus não tem para nós? Vendo que a árvore era boa para se comer, que ela era agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Vendo,
A palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo 6, se você estiver anotando, Mateus 6, verso 22, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo estará cheio de luz. O que você tem olhado? E aqui eu não estou falando só naturalmente de olhar algo, não. O que você tem desejado aí no profundo do seu coração? Quais são as suas ambições de vida? Porque se aquilo que você olha, se aquilo que você almeja, se aquilo que você deseja é bom, mas e se não for? Nem tudo que é agradável aos olhos, nem tudo que desperta desejo, nem tudo que nos atrai vem de Deus. Nem tudo que nos atrai, nem tudo que nos é agradável é vontade de Deus para nós. Paulo escreve para a igreja: eu temo que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, vocês sejam enganados na mente de vocês. Então tudo começa aqui. Nós precisamos aprender a guardar a nossa mente. Romanos capítulo 12, projeta por favor para a gente ler junto, capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com este século, com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos transformar a nossa mente. Assim como Adão e Eva tinham os seus afazeres no jardim, nós temos os nossos afazeres. E nós temos que procurar crescer sempre, nos profissionalizar, adquirir conhecimento. Mas eu não posso permitir que a forma de pensar no mundo, que a forma de agir no mundo seja exemplo para mim. Por quê? Porque o mundo está sob o domínio do diabo. A palavra de Deus nos alerta isso. Então eu preciso blindar a minha mente. E eu só consigo ter a minha mente transformada com a palavra de Deus. Em Efésios, abre comigo lá em Efésios, capítulo 5, verso 25. Aqui ele está fazendo a comparação, ele fala da esposa, ele fala do marido. Na segunda parte do verso 25, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água fala forte, pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Quem aqui é noiva do Senhor Jesus? Quem aqui é igreja? É essa igreja que Jesus Cristo vem buscar. A igreja sem mancha, sem ruga, santa, sem defeito. Como? Mas nós temos defeito? Quem aqui pecou essa semana? Como que nós somos purificados? Como que nós somos transformados? Pela palavra. Gente, crente tem que ler a Bíblia. Crente tem que ler a Bíblia. Nós precisamos conhecer a palavra. Nós precisamos meditar na palavra. Depois coloca, você dá um Google aí, coloca meditar na palavra de Deus, meditar dia e noite. Você vai ver, tem N versículos, tem muitos versículos na Bíblia falando sobre a importância disso. Tem crente que não lê a Bíblia. E eu vou te falar um negócio aqui. Às vezes você tem, aí você já está melhor do que eu ainda não estou. Eu tinha que andar com aquela plaquinha assim, sabe? Em obras. Eu ainda tô sendo transformada. O pai está trabalhando, tem muita coisa para mudar aqui. Então talvez você esteja melhor do que eu. Mas eu não tenho vontade de ler a Bíblia todo dia, não. Às vezes alguém aqui tem. Eu não tenho, não.
Tem dia... Quem aqui faz plano de leitura anual? Eu faço. Se você não faz, começa a fazer. Aí às vezes você fala, nossa, mas tem dia que eu esqueço de ler, aí eu atraso. No fim de semana você põe a leitura em dia. Ah, mas tem que ler. Você come todo dia? Não? Você bebe água todo dia? Porque tem a galera que gosta do jejum intermitente, às vezes fica sem comer, né? Mas você bebe água todo dia? Todo dia você sente vontade de beber água? Você sente sede? Quando você sente sede, você já está desidratado há muito tempo, tá? O certo é a gente não deixar o nosso corpo sentir sede. É a gente beber água o tempo todo e também ajuda a prevenir cálculo renal. A gente faz porque tem que fazer. Você precisa ler a Bíblia. Ah, eu não entendo, tem coisa que eu não entendo também não. Aí você lê de novo e lê outra vez. Esses dias, eu acho que ela não está aqui, eu vou falar. Esses dias porque quem aqui é pai e mãe? Esses dias uma mãe virou para mim, mandou lá no Instagram, que não sabe, que os filhos não querem ler a Bíblia. E como que eu fazia? Aí eu mandei para ela, falei, meus filhos são igual aos seus. Meus filhos são diferentes não, gente. Filho de pastor não é diferente de outros filhos, não. O negócio é que lá em casa, meu marido está ali, a rédea é curta, né? Tem que ler a Bíblia. Tem que ler a Bíblia. Aí a minha caçula chegou na parte da genealogia. E ela veio, mãe. Eu falei, minha filha, você pegar um pastor, um bispo, um apóstolo, quem nunca leu assim, aquela leitura automática, genealogia, que atire a primeira pedra. Quem nunca dormiu lendo a genealogia em cima da Bíblia? Mas eu preciso ensinar, e aí eu quero chamar a responsabilidade os pais aqui. Você precisa chamar essa responsabilidade. É você que ensina os seus filhos a amarem a palavra de Deus. Mas se você não ama a palavra de Deus, se você não lê a palavra de Deus, eles não vão ler. Deuteronômio, e aí tem professores aqui também, eu falo muito isso, a gente aprende pela repetição. Deuteronômio no capítulo 6 e no capítulo 11, repete quase que o mesmo texto, é quase um Ctrl+C, Ctrl+V. Que fala para os pais ensinarem a lei para os seus filhos. E lá ele coloca, andando pelo caminho, sentado à mesa, ao acordar, ao deitar. A responsabilidade é sua. Se você, pai e mãe, não discipula o seu filho, você tem falhado diante de Deus para com eles. Medita na palavra dia e noite. No Salmo 100, eu anotei aqui, 119, verso 11. Guardo ou escondo, algumas versões, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ah, você precisa amar a palavra de Deus. Isso não quer dizer que todos os dias você vai levantar da cama com aquele desejo de ler a palavra de Deus. Tem dia que você vai ler porque você sabe que você precisa. Tem dia que você vai sentar, isso, vocês são melhores do que eu, isso acontece comigo. Não sei se com alguém aqui. Tem dia que eu paro, eu leio, aí eu já estou indo para outro capítulo que a gente vai marcando, né? Que a gente já leu. Aí eu paro e falo, o que eu acabei de ler? Eu não sei. Porque às vezes a gente está lendo e de repente a nossa mente começa a divagar em coisa que não tem nada a ver com o que a gente está lendo. Eu volto, falo, não, o que é isso aqui? É a palavra, gente, a Bíblia é a palavra de Deus. Ela não foi inspirada, ela não é escrita por homens que amavam a Deus, ela é a palavra de Deus. Se você quer conhecer a Deus, se você quer andar com Deus, você precisa conhecer a Bíblia. Você precisa parar e ler, porque é literalmente Deus abrindo a sua boca e falando com você. Nós somos transformados, a nossa mente, a nossa forma de pensar, ela é transformada quando nós somos lavados pela palavra de Deus. Quando a palavra de Deus começa a fazer sentido na nossa vida. Se você não investe tempo estudando a palavra de Deus,
esmiuçando, conversando sobre ela. Senta à mesa com amigos, com parentes e converse sobre a palavra de Deus. Fale sobre a lei do Senhor. Deus nos ensina a fazer isso, porque aí a palavra vai começar a ser guardada no nosso coração. Mas de nada adianta eu pegar, tem muita gente que faz isso, abre a Bíblia e deixa aberta lá no Salmos 93, não é? 91? Quem aqui tem a Bíblia guardada no Salmo 91? Salmo 93 é bom também, gente? A página está até amarela. É ou não é? Isso adianta alguma coisa? Se você perguntar qualquer coisa que tem ali em outra página, ela não sabe. Se você não conhece a palavra do seu Deus, você vai ser enganado. Qualquer pessoa que vem, que sobe a gente chama de altar, mas num tablado, num palco, pega um microfone e usa terminologias do gospel. E fala coisas, e o apóstolo Paulo chama a atenção da igreja já desde aquela época. Olha, presta atenção. Se tem algum Jesus, algum evangelho sendo pregado diferente do que eu ensinei, presta atenção. Tem gente sendo enganado no meio de vocês. Como é que você vai saber se você não conhece a palavra? Guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Medito nela dia e noite. Eu falo sobre ela. Nós precisamos decorar versículos. Sim, precisamos decorar versículos. Precisamos. E aquilo que a gente conversa sobre, aquilo que a gente lê, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente para e conversa com os amigos, quanto mais a gente estuda sobre um assunto, quanto mais a gente fala sobre um assunto, mais conhecimento a gente tem. Mais difícil é alguém vir e falar qualquer asneira e a gente acreditar, porque nós estamos conhecendo a palavra. A gente leu no versículo 2 de Romanos 12. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus para a sua vida? Você sabe? Abre a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 3. 1 Timóteo 2,3, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Qual que é o desejo de Deus? Que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Quem é a verdade? Quem é a verdade? A vontade de Deus para você, a vontade de Deus para mim, é que nós sejamos salvos e cheguemos ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. Como eu vou viver a vontade de Deus? Eu preciso conhecer a palavra dEle. Se você não me conhece, você às vezes quer me agradar, e você vai me chamar para um jantar na sua casa. E você não me conhece. E você vai preparar. Me fala o nome aí, porque eu realmente... de um peixe muito caro. Não, camarão é mais caro que peixe, não é? Rabalo. Você vai fazer um prato com rabalo, uma entrada com camarão. Gente, eu detesto. Eu não como nada disso. Meu estômago chega e embrulha. Ele gosta, eu não. Mas se você não me conhece, você vai dar o seu melhor. Porque às vezes você gosta muito. E você vai querer fazer de tudo. E você vai gastar. Porque hoje as coisas estão caras. E você vai fazer aquele banquete. E eu não vou conseguir comer nem para te agradar. Porque tem coisa que a gente até come assim sem gostar. Para não fazer desfeita. Esse eu não dou conta. Porque o negócio embrulha todinho. Como é que você vai fazer a vontade do Pai se você não o conhece?
Como é que você vai andar no Espírito se você não conhece, você não sabe nada sobre o Espírito Santo que a Bíblia nos ensina? Como que você vai se livrar de ser enganado se você não tem guardado no seu coração a palavra do Senhor? A gente só guarda, a gente só esconde aquilo que é precioso para nós. Se você tem um cofre na sua casa, talvez você coloque joias lá, escritura de bens, alguma coisa nesse sentido, porque é valioso, porque é precioso. Você precisa guardar no seu coração, porque no seu coração ninguém tira. Da sua mente ninguém toma. Se a palavra de Deus está no seu coração, tem versículo que fala, guarda a palavra de Deus no seu coração e na sua alma. Está falando de intelecto, está falando de mente. Você precisa ter a palavra de Deus na sua mente, pensar sobre ela. E abre comigo em Tiago, eu já estou quase terminando. Tiago no capítulo 1, verso 22, pode ler, amém? Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural num espelho, pois contempla a si mesmo. Se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, repete comigo, persevera. Não sendo ouvinte que logo se esquece, mas, repete comigo, operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. Não ser apenas ouvinte. Não leia apenas a palavra de Deus. Seja praticante. E aqui o que eu pedi para vocês repetirem, perseverar, porque é fácil. A palavra de Deus diz, nos ensina, por exemplo, que nós devemos perdoar aqueles que nos ofendem. Tem ofensa, não é perdoar quem pisou no seu pé. Tem ofensa que a gente ora e jejua para conseguir perdoar. Mas de nada adianta eu saber de cor os versículos sobre perdão se eu não perdoo. Se eu não escolho por vontade própria andar mais uma milha com aquele que me obrigou a andar uma. Se eu por vontade própria, eu não vou literalmente, a gente não vive isso literalmente, dar a outra cara para o outro me ferir. Mas é permitir que o outro me fira novamente, se assim ele o desejar. É não permitir que o diabo encontre em mim algo para me prender. É eu todos os dias falar, Senhor, sonda meu coração. Tem algum caminho mau? Tem algo que eu preciso consertar? Eu preciso praticar a palavra. Então eu tenho que ser santo em todos os meus relacionamentos. Eu tenho que ser honesta e justa em todos os meus negócios. Eu tenho que guardar a minha mente e controlar os meus pensamentos. Bispa, mas a gente não controla. Controla sim. Vem um pensamento impuro na sua mente, como é que você se livra dele? Repreende em nome de Jesus e começa a ocupar a sua mente com outra coisa. Começa a cantar, abre a sua Bíblia, não está com a Bíblia hoje em dia, todo mundo tem a Bíblia no celular. Começa a ler a palavra, a declarar a palavra. Não permita que esse pensamento ruim, esse pensamento que veio do inferno cresça dentro da sua mente. Viva a palavra de Deus, não se engane. Quantas vezes a gente lê um versículo, você na sua devocional, você lê algo e logo depois você se esquece. Isso acontece. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar lá e ler de novo.
Por isso que Deus fala lá, ó, em Gênesis, na lei está lá, medita dia e noite, medita dia e noite, medita dia e noite, pensa e repensa, conversa sobre isso, fala sobre a minha lei, fala sobre os meus princípios, se alimente da minha verdade, se alimente com o que está na minha palavra, comece a praticar aquilo que você lê. Sede praticantes. Eu gostei muito do tema desse Apaixonados. Até que Ele venha. E a gente pode aplicar isso em tantas coisas na nossa vida. Mas eu li aqui um dos textos que eu li lá em Efésios. Fala de Cristo e a igreja. O noivo e a noiva. Tem alguém aqui que está noivo? Aqui, quem mais? Você faz assim. Vai, gente, vocês estão noivos. Tudo gira em torno do grande dia, não é? Você vai trabalhar, você vai para a faculdade, você se envolve, você está vindo no evento da igreja, mas tudo, qualquer assunto, quando para, está falando do casamento. Você se planeja, você se programa, você espera com expectativa pelo grande dia. É ou não é? Você prepara, você pensa na cerimônia, você pensa no vestido. E eu não sei vocês, mas na minha época, quando eu ia experimentar o vestido, era meu momento de terapia, porque a gente se estressa com um monte de coisa, né? A gente vai estressando, umas coisas que a gente planeja não dá certo, aí quando a gente vai lá experimentar o vestido, é a terapia, não é? Quais são os preparativos que você tem feito para o seu encontro com o Senhor? Como você tem se preparado? Com o que você tem gastado o tempo do seu dia? E aqui eu quero que você pense e reflita também na segunda vinda de Jesus, na volta de Jesus, e a igreja clama, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Mas eu quero que você pense também no seu encontro diário com o Senhor, no seu relacionamento com o Senhor, o seu tempo com Deus, a sua devocional, não pode ser um item lá que você vai riscando de tudo que você tem que fazer no dia. Como você se prepara para o encontro com Deus? O que você faz enquanto não chega o grande dia? Com o que você tem se ocupado enquanto o grande dia não chega? Faz essa pergunta aí para você. Como você tem se preparado para esse dia? Ele virá. Como você tem se preparado para encontrar com o Senhor? No livro de 2 Pedro, no capítulo 3, verso 11, o apóstolo Pedro escreve assim: uma vez que tudo assim será desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda de Deus. Aqui ele coloca duas coisas para a igreja, para a noiva de Jesus fazer: esperar e apressar a vinda de Deus. Você espera, vivendo de maneira santa e irrepreensível, sendo lavado pela palavra de Deus, para que você chegue no grande dia como uma noiva sem mancha, sem mácula, santa e irrepreensível. Mas ele também fala para a igreja, para a noiva, que ela tem que apressar a vinda do dia de Deus. Em Mateus 24:14 diz que quando o evangelho for pregado a todo mundo, aí chegará o grande dia. A sua vida
tem pregado o Evangelho de Cristo? Porque às vezes a gente pensa em pregar o Evangelho como você pegando um microfone e pregando, ou você indo também para a sua rede social e falando de Jesus, ou você indo em creches, orfanatos, presídios, praças públicas, e você começar a falar de Jesus. E sim, isso faz parte. Sim, isso é uma estratégia que a igreja usa, que nós devemos usar. Mas as pessoas que convivem com você no seu dia a dia, elas precisam ser apresentadas ao Evangelho de Cristo Jesus simplesmente ao conviverem com você. A sua vida, o seu estilo de vida tem pregado o Evangelho mesmo com você de boca fechada? Como você tem esperado a volta do Senhor?